isso, Renan, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O voto do ministro Alexandre de Moraes, né, tinha já uma perspectiva de ser muito longo. Pode ser que só ele vote hoje, viu? Isso era o que indicava, inclusive, o bastidor aqui da primeira turma, porque ele ia apresentar vários dados nas preliminares, que já foram apresentadas por ele, rejeitadas logo no início, né, na abertura, de fato, dessa sessão, e aí depois ele entrou no mérito da votação. Entrando no mérito da votação, ele citou vários pontos ali que são considerados delicados e que podem levar à condenação dos réus. Inclusive tem uma parte, né, que ele falou que não era uma conversa de bar, mas sim um presidente da República falando em um discurso de 7 de setembro e fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal, que é aquela frase que Jair Bolsonaro dizem, né, que só nas ditaduras juízes ou ministros fazem o que o ditador determina, mas que no Supremo Tribunal Federal do Brasil isso não acontece, que tinha um ministro que estava ousando continuar fazendo aquilo que não era admitido por ele enquanto presidente da República, que ainda havia tempo para que esse juiz, para que esse ministro acabasse se redimindo. Isso foi o que disse Jair Bolsonaro naquela situação do 7 de setembro. A gente está acompanhando esse voto de Alexandre de Moraes, em que ele rejeitou as preliminares, principalmente com relação a documentos, né, apresentações que foram feitas pela defesa ou pelas defesas, dizendo que não tiveram acesso de fato ao processo, que esse julgamento não seguiu o procedimento legal e que muita coisa andou rapidamente. Então ele recusou todos esses argumentos, destacou que foi respeitado o devido processo legal, que as defesas tiveram acesso aos documentos do processo desde o início, claro que são muitos documentos, são vários terabytes de documentação, mas que tudo estava com acesso completamente liberado aos defensores, aos advogados. Agora há pouquinho, na verdade, chegou por aqui o advogado Juca, né, que é advogado de Braga Neto, destacando que essa situação já é de um jogo jogado, mas que ele tem particularmente a esperança de que o cliente dele possa ser inocentado. E ele falou com base no que ele acompanhou do processo, disse que estudou esse processo ao longo de todo o fim de semana e, se for seguido o que de fato está contendo, está dentro desse processo, o cliente dele pode ser absolvido. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, chegou por aqui destacando que também não conseguiu elaborar uma defesa completa do réu porque não teve acesso completo ao processo. E isso foi o motivo de resposta de Alexandre de Moraes na abertura dessa sessão. Bom, Renan, para a gente finalizar pelo lado de cá, destaca o seguinte, que ainda há muito do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele está ali com um calhamaço de papel em cima da mesa e ainda tem muito o que fazer de leitura a respeito desse voto. Na sequência, o voto do ministro Flávio Dino, não sabemos se hoje ou se na sessão de amanhã. E exatamente por isso foi pedido uma outra sessão para quinta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, pedido esse que foi atendido pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, exatamente para que dê tempo de todos os ministros votarem. Luiz Fux, hoje, na abertura da sessão, também disse que vai passar detalhadamente. Opa. João isso Pedro, aí, alguma consegue coisa retomar? Não, eu estava falando que Luiz Fux também promete passar pelas preliminares e que, portanto, também deve fazer um voto um tanto quanto longo. Acredito que a internet esteja falhando, porque a gente tem muita gente aqui ao vivo nesse momento também na sede do Supremo Tribunal Federal. Ô, João Pedro, só para falhar um pouco mais, você falou sobre a história de jogo jogado, né? Que todo mundo já imagina que o ministro vai, enfim, condenar o ministro Alexandre de Moraes? A gente pode ter uma surpresa, principalmente com esse, que é Luiz Fux, que abriu a divergência já sem de fato votar, né? Hoje ele diz que vai passar pelas preliminares que foram rejeitadas pelo ministro Alexandre de Moraes, destacando alguns dos pontos que ele pode ser favorável. Então, corre-se o risco de que ele vote ali pela absolvição de alguns dos réus. Não podemos garantir isso, porque obviamente só vai ser dito no momento do voto dele, no momento em que ele apresentar o voto, mas já deu indícios de que não vai acompanhar integralmente o relator. A gente lembra o seguinte, que para a condenação ou para qualquer um dos resultados é preciso a maioria dos ministros da primeira turma, ou seja, 3 dos 5 ministros que fazem parte dessa turma. E é aí que de fato mora a questão do julgamento, né? Saber quem vai votar favorável, quem vai votar contra, para que na sexta-feira sejam impostas as dosimetrias. O que são as dosimetrias? Quanto de pena cada um dos condenados vai de fato ter que cumprir e quem foi absolvido se vai ter que pagar alguma multa ou não. Então isso que a gente vai acompanhar provavelmente na sexta-feira.
Muito bem. João Pedro Mello ao vivo de Brasília.